O som dos teclados ecoava como chuva sobre metal. Era mais um dia comum na empresa de tecnologia em Seul e Sandra já estava acostumada a ser ignorada. Desde que fora contratada como designer júnior, ela percebia os olhares desconfiados, os cochichos sutis e a sensação constante de ser uma peça fora do lugar. A maioria dos colegas acreditava que ela só estava ali por diversidade cultural, um gesto simbólico, nada mais. Mas ninguém via as longas noites que ela passava ajustando protótipos, revisando códigos, corrigindo erros que outros deixavam para trás. Naquela manhã, o chefe anunciou a chegada de um novo gerente de projeto, Jin Park, vindo direto da matriz em Busan. Jovem, disciplinado e com um olhar que parecia atravessar camadas da alma. Quando ele entrou na sala de reunião, o ambiente inteiro mudou. Sandra tentou manter a postura profissional, mas o coração bateu diferente. Jin era diferente dos outros gestores. Ele observava. E pela primeira vez, alguém parecia realmente notar o trabalho dela. Durante a apresentação, Jin analisava cada slide, cada gráfico. Até que parou em um design que Sandra havia criado, algo que o time inteiro havia descartado como exótico demais. Quem fez isso? Perguntou ele, virando-se para a equipe. O silêncio foi imediato. Alguém respondeu com um tom de desdém. Foi a estrangeira, a brasileira. Jin olhou para Sandra. Um segundo que pareceu durar minutos. É excelente, disse ele com firmeza. Isso é o que estávamos precisando. A sala ficou muda e, pela primeira vez, Sandra sentiu que algo havia mudado. Talvez, só talvez, aquele fosse o início de uma nova história, não apenas no trabalho, mas dentro dela. Nos dias seguintes, Sandra percebeu algo diferente na maneira como o escritório respirava. As conversas paravam quando ela passava. Os olhares, antes indiferentes, agora vinham acompanhados de curiosidade e, em alguns casos, de incômodo. Tudo por causa de Jin. Ele havia pedido pessoalmente que ela apresentasse o novo conceito de design na próxima reunião com os diretores. Era a primeira vez que o nome dela apareceria em um slide de destaque. No início, Sandra achou que era coincidência. Mas quando Jin apareceu ao lado da mesa dela com um café e um sorriso tímido, ela percebeu que não era. "Achei que você poderia precisar de energia", disse ele, em português com um sotaque carregado. Sandra riu, surpresa. "Você fala português?" "Um pouco. Estudei quando fui para o Brasil há alguns anos." Ele desviou o olhar, parecendo um pouco constrangido. "Gostei muito de lá. As pessoas sorriem com o coração." A conversa foi leve, quase despretensiosa, mas havia algo por trás. Um cuidado, uma atenção que ela não recebia há tempos. Nos dias que se seguiram, Jin começou a chamá-la para revisar projetos juntos. Ficavam até tarde no escritório, trocando ideias, rindo de erros de tradução, e aos poucos, o que era apenas trabalho se transformou em algo silenciosamente íntimo. Mas nem todos estavam felizes com isso. Certa noite, ao sair da empresa, Sandra ouviu duas colegas conversando no corredor. "Ele está encantado por ela. Aposto que é só por pena." Ou pior, quer mostrar que consegue transformar a estrangeira em destaque. Vai ver que é só um desafio para ele. Sandra congelou. As palavras doíam mais do que ela esperava. De repente, o café, as conversas, o incentivo, tudo parecia confuso. E naquela mesma noite, quando Jin a alcançou no elevador e perguntou se estava tudo bem, ela respondeu com um sorriso forçado. "Está tudo ótimo, Sr. Park. Só cansada." Mas ele não acreditou. O olhar dele dizia que sabia que algo estava errado. E pela primeira vez, Sandra percebeu que Jin não era só um chefe atencioso. Ele era alguém disposto a ver quem ela realmente era, mesmo quando ela tentava se esconder. Na manhã seguinte, o clima no escritório estava pesado. Sandra evitava contato visual, mergulhando no computador, fingindo que nada tinha acontecido. Mas Jin percebeu. Ele sempre percebia. Durante a reunião de equipe, um dos colegas fez uma piada sutil, dessas que parecem inofensivas, mas machucam.
Cuidado, Jim. A brasileira vai roubar seu cargo se continuar te encantando assim. Alguns riram. Outros desviaram o olhar. Jim não. Ele pousou o tablet sobre a mesa e olhou diretamente para o rapaz. Engraçado. Eu pensei que aqui valorizássemos talento, não preconceito. O silêncio foi imediato. Ninguém ousou dizer mais nada. Depois da reunião, Jim foi até Sandra. Não aceite que diminuam quem você é, disse, com voz firme, mas gentil. O seu trabalho fala por você. Eu só fiz o que todos deveriam ter feito desde o início, enxergar. As palavras dele quebraram algo dentro dela, o muro que ela havia construído para se proteger. Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas. Jim, você não precisava fazer isso. Precisava sim, porque ninguém deve lutar sozinho. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ali, no meio de tantos olhares curiosos, nasceu algo que nem os rumores, nem a distância, nem um medo poderiam apagar. Respeito. E talvez algo mais. Quando Jim se afastou, um leve sorriso ficou no rosto de Sandra. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Finalmente, alguém a via de verdade. E você? Acredita que Jim fez certo ao defendê-la na frente de todos? Ou acha que isso pode trazer consequências para os dois? Comente aí embaixo o que você faria no lugar dele. 2 dias haviam se passado desde o incidente na reunião, mas as palavras de Jim ainda ecoavam na mente de Sandra. Aquele simples gesto de defesa diante de todos havia virado o assunto da empresa, e também o motivo de um turbilhão dentro dela. Naquela sexta-feira, quando o expediente terminou, Sandra se preparava para ir embora sozinha. Foi então que ouviu uma voz atrás dela. Sandra. Ela se virou. Jim estava ali, com o paletó sobre o braço e um olhar tranquilo, mas cheio de intenção. Eu pensei em te agradecer pelo trabalho dessa semana, disse ele, meio hesitante. E te convidar para jantar. Nada formal. Apenas conversar. Sandra ficou sem saber o que responder. Parte dela queria aceitar. Outra parte temia o que os outros diriam. Mas o olhar de Jim era sincero, e por um momento o barulho do mundo pareceu sumir. Tudo bem, respondeu ela, sorrindo de leve. Mas só se você me deixar escolher o lugar. Jim sorriu. Fechado. O jantar aconteceu em um pequeno restaurante brasileiro escondido nas ruas de Itaewon. O cheiro de feijoada, o som de samba ao fundo e a familiaridade das cores fizeram Sandra se sentir em casa pela primeira vez desde que chegara à Coreia. Eles riram, trocaram histórias sobre infância, cultura e sonhos. Jim contou que quando criança sempre quis aprender português porque achava o som das palavras bonito e cheio de alma. Sandra revelou que se sentia perdida às vezes, como se o talento dela nunca fosse suficiente para ser aceita. Ele segurou o copo com cuidado, olhando para ela como quem escuta o coração. Sandra, você não precisa ser aceita. Você já pertence. Só ainda não percebeu. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o sorriso que insistia em surgir. Naquele instante, não era apenas trabalho, nem apenas admiração. Era algo novo, delicado, silencioso, mas impossível de negar. Quando se despediram na porta do restaurante, Jim fez uma leve reverência, como quem respeita algo sagrado. Boa noite, Sandra. Ela respondeu baixinho. Boa noite, Jim. E enquanto caminhava de volta para casa, o coração dela batia no mesmo ritmo do som distante do samba, entre o medo e a esperança de um novo começo. Na segunda-feira, o escritório parecia diferente. Os olhares, os cochichos, o clima, tudo denunciava que algo havia mudado. Sandra percebeu logo que entrou. Alguém havia tirado uma foto dela e de Jim no jantar e postado no grupo interno da empresa.
A legenda era cruel. Promoção à vista. Estratégia de mesa para subir de cargo. O coração dela afundou. Ela quis se explicar, apagar, fugir, mas antes que pudesse reagir, Jim entrou na sala. Os olhares se voltaram para ele. Sem dizer nada, ele apenas olhou para o quadro de avisos onde a foto estava presa e arrancou o papel com um único movimento. O barulho do papel sendo rasgado ecoou como um trovão. Isso não se chama promoção, disse ele com voz firme. Se chama respeito. Mas, ao contrário do que Sandra esperava, o gesto não a tranquilizou. Em vez disso, a deixou ainda mais nervosa. Aquela exposição, aquela cena pública, parecia confirmar o que todos pensavam. Na pausa para o almoço, ela se escondeu na varanda do 10º andar, tentando conter as lágrimas. Foi quando Jim apareceu. Sandra, eu não podia deixar aquilo continuar, disse ele com um tom de quem quer proteger. Ela respirou fundo, sem conseguir encará-lo. Mas agora todos acham que eu estou aqui por causa de você. Jim se aproximou um passo. E o que eles acham importa mais do que o que você sente? As palavras dele atingiram em cheio. Ela queria dizer que não, que o que sentia era real, mas o medo falou mais alto. Jim, eu não posso. A voz dela saiu trêmula. Eu lutei muito para chegar aqui. Não posso deixar que pensem que conquistei isso por outra razão. Ele ficou em silêncio por um instante, e o olhar dele, que sempre fora calmo, agora carregava algo que Sandra nunca tinha visto. Dor. Eu entendo, disse ele por fim. Às vezes o coração quer o que o mundo ainda não está pronto para aceitar. E então ele se afastou, deixando Sandra sozinha, com o vento frio da varanda e um nó no peito que não sabia como desfazer. As semanas seguintes foram silenciosas. Sandra e Jim quase não se falavam. Cada um preso em seu próprio orgulho, tentando fingir que nada havia acontecido. Mas o destino, ou talvez algo maior, tinha outros planos. A empresa havia sido convidada para apresentar um projeto internacional em Tóquio, e o nome de Sandra estava no topo da lista. O problema é que o responsável pela apresentação seria justamente Jim. Quando ela recebeu o e-mail, o coração disparou. Não sabia se era ansiedade, medo ou saudade. Talvez os três. Na primeira reunião de preparação, o clima era profissional. Eles se cumprimentaram com um leve aceno, evitando qualquer olhar mais demorado. Mas bastou um instante de silêncio na sala para que tudo que haviam tentado esconder viesse à tona novamente. Durante uma madrugada de trabalho, os dois ficaram sozinhos, revisando os últimos detalhes do projeto. A luz suave do monitor refletia nos olhos cansados de Jim. "Você ainda está acordada?" disse ele, quebrando o silêncio. "Não consigo dormir. Fico pensando se isso vai dar certo." "Vai dar. Você sempre faz dar certo." Sandra suspirou, olhando para o chão. "Eu não sei mais desde tudo que aconteceu." Ele se aproximou devagar, com aquele mesmo cuidado de quem teme quebrar algo precioso. "Sandra, o que aconteceu não muda o que eu sinto. Eu tentei afastar, tentei ignorar, mas a verdade é que toda vez que olho para você, eu lembro do porquê comecei a admirar o seu trabalho. E você?" Ela o olhou, surpresa, com os olhos marejados. "Jim, eu também tentei, mas eu tenho medo. Medo de perder tudo o que conquistei." Ele respirou fundo. "Às vezes, para não perder o que construímos, a gente acaba perdendo o que mais importa." O silêncio que se seguiu ficou denso, cheio de tudo que eles nunca disseram. Por um instante, Sandra pensou em dar um passo à frente, em deixar o coração falar. Mas a razão ainda a segurava. No dia seguinte, embarcariam para Tóquio, e naquele voo, entre o passado e o que ainda podia ser, os dois teriam a chance de decidir se a história deles terminaria como um projeto ou como um recomeço. O sol nascia sobre Tóquio quando o avião pousou. Sandra olhava pela janela, tentando se convencer de que aquele seria apenas mais um trabalho,
mas no fundo sabia que não era. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de emoções. Ela e Jim mal haviam trocado palavras durante o voo, mas cada olhar, cada gesto contido dizia mais do que qualquer conversa. A apresentação era naquela tarde. O projeto deles definiria o futuro da parceria entre as empresas. E, ironicamente, o tema era Conexões Humanas em Tempos de Distância. Sandra sorriu com amargura ao ler o título no slide. Que ironia, não é? Disse ela baixinho. Jim ouviu e respondeu num tom calmo. Às vezes, é nas distâncias que as conexões mais verdadeiras se revelam. Durante a apresentação, tudo saiu perfeito. A plateia aplaudiu de pé. Mas quando os holofotes se apagaram, Jim se aproximou dela, o olhar firme, decidido, o mesmo olhar de quando a defendeu pela primeira vez. Sandra, eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas eu precisava dizer. Eu me apaixonei por você. Ela o olhou sem conseguir respirar por um instante. O mundo pareceu parar. Nenhum ruído, nenhuma distração. Só o som do próprio coração. Jim, ela sussurrou. Eu também senti. Desde o início. Eu só tive medo. Ele deu um passo à frente, como se cada centímetro fosse uma confissão. Então, pela primeira vez, não tenha medo. As palavras dele foram o empurrão que faltava. Sandra sorriu, com lágrimas nos olhos, e finalmente permitiu que o coração falasse mais alto. O abraço foi natural, inevitável, o tipo de gesto que não precisa de tradução. Naquele instante, nada mais importava, nem a empresa, nem os comentários, nem o passado. Apenas dois corações que se reconheceram, mesmo em mundos diferentes. Dias depois, de volta a Seul, as coisas começaram a mudar. O projeto ganhou destaque internacional, Sandra foi promovida, e Jim, agora transferido para uma nova filial, deixou um bilhete sobre sua mesa. Você me ensinou que ser visto é bom, mas ser compreendido é ainda melhor. Jim. Ela sorriu, guardando o bilhete entre as páginas do caderno onde desenhava sonhos. Sabia que aquele amor talvez enfrentasse desafios, distâncias, silêncios, mas também sabia que o que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. E pela primeira vez, Sandra não se sentia invisível. Ela se sentia viva. E você? Acha que o amor entre eles vai resistir à distância? Ou que algumas histórias são lindas justamente porque não precisam de um felizes para sempre? Comente aí o que você acha que acontece depois.